E nós, então, seguimos com membresia saudável. Membresia saudável. Falamos no último domingo sobre discipulado. Ser discípulo é tomar a sua cruz. Foi o conceito que nós trabalhamos. E a aplicação, uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Então, a importância de nós realmente buscarmos santificação, a vontade do Senhor, seguirmos a Cristo de coração e levarmos pessoas a seguirem a Cristo. Então, fazermos também mais seguidores. Hoje nós chegamos ao quinto tópico, confissão e pacto. Confissão e pacto. E nós vamos começar com o conceito sobre confissão, primeiramente. Então, próxima aula faremos de pacto, pacto de membresia. Então, na confissão, o conceito, a igreja é chamada para preservar a unidade. A igreja é chamada para preservar a unidade. Então, vamos lá. Qual é a ideia que precisa ficar clara aqui? Qual é o valor? Qual é a importância? E quais são os problemas e quais são os desafios de denominações? Denominações. O que são as denominações? Vamos deixar claro. A placa da igreja que diz batista, diz assembleia, diz presbiteriana. Em uma forma, então, qual é a importância e também quais são os perigos de denominações? Pergunta para os irmãos. Importância, perigos. Luan. Bom, eu vou até confessar uma dificuldade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com denominações. Tem uma importância, por exemplo, nós somos batistas, né? Temos as nossas práticas e para uma diferença teológica, talvez secundária, a gente não esteja fisicamente no mesmo prédio que os presbiterianos. Então, acho que aí traz um certo respeito, né, um limite da nossa incapacidade diante da verdade absoluta de Deus, né? Só que também o que eu vejo ultimamente é que surgem muitas denominações que não estão necessariamente separadas por uma divergência teológica. E aí talvez seja um julgamento meu de achar que seja mais por um ego, talvez, né, de uma liderança, o fato de achar que a minha denominação, a minha placa, ela é mais importante, vai fazer mais diferença do que outras igrejas, né? A gente vê muito slogan em propaganda disso, às vezes nas redes sociais, televisão. Então, isso eu acho já um problema. Não sei se eu enxergo isso da maneira correta, mas a minha preocupação é o motivo dessas tantas denominações. Se não existem, muitas vezes, uma diferença teológica entre uma igreja e outra, por que a separação? Por que você mudar o nome? Enfim, acho que é isso. Tem algum exemplo? Eu fiquei aqui. Quais, por exemplo, poderíamos citar de não ter diferença teológica, mas ter uma outra denominação? Seria o que exatamente? Seria essas igrejas só negócios, franquias, está falando? Provavelmente, ou igrejas mais tradicionais e mais sérias? Eu não consigo ouvir, perdão. Quer dizer, eu não consigo ouvir não seria completamente a verdade. Teria dificuldade para ouvir, principalmente no vídeo. Bom, não sei se eu vou estar fazendo o correto citando situações, né? Sim.
Recentemente eu fiquei sabendo de um caso de uma igreja que era localizada no centro da cidade, começou a crescer e se mudou de prédio, né? Com o mesmo nome, é uma denominação assim nacional, nível nacional, né? E eles se mudaram e, por algum motivo, recentemente, essa igreja adotou uma outra placa, se desligou da... Aqui em Prudente, você está falando? Aqui em Prudente. Eu acho até qual que sei o caso. E aí eu fiquei sabendo que teve um racha na igreja, voltaram para o prédio antigo, não sei se é exatamente isso, né? E aí esse pastor, que já era um pastor tradicional, abriu uma outra igreja e a pergunta é por quê, né? O que aconteceu? É correto isso? Você cria um racha assim, causa inimizade, porque acredito eu que tenha surgido inimizades ali no meio do corpo da igreja, né? Esse é um exemplo. Sim, sim. Então, vamos entender esse exemplo. Realmente é nocivo, complicado, tem algum sentido em algum momento, não vou colocar tudo no mesmo pacote, mas igrejas que se dividem aí, mas não são denominações diferentes. Então, esse é outro caso, vamos colocar em outra situação. Mas e denominações diferentes mesmo, com declarações de fé diferentes mesmo, com ideias e proximidades diferentes, qual é a importância e quais são os perigos? Primeiro que entregaram isso aqui para mim. Eu não queria nem falar. Segundo, eu estou lembrando do estudo do Flávio aí, que tem verdades que é melhor não dizer, né? Isso aí, realmente, o que o Luan falou é uma verdade, que às vezes a gente se perde nesse meio aí, porque você pode considerar uma questão do diabo e pode considerar uma questão de Deus. Do diabo, porque realmente acontece cada uma e sai pessoas sem nenhum preparo, abrindo igreja e ajuntando pessoas, e não existe um plano bíblico para as pessoas conhecerem a Deus e sai aí falando. Aí o errado da gente é ficar passando também por um julgamento. Por quê? Porque discute. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, também houve racha. Paulo e Barnabé, por exemplo, se desentenderam, cada um foi para um lado e foram bênçãos. Então, é um negócio complicado da gente entender. A questão da denominação, eu já tive muita vontade de ir para a congregação cristã. Eu já tive muita vontade de ir na Assembleia de Deus. Por quê? Porque de tanto ouvir falar que as igrejas batistas eram frias, não tinham o Espírito Santo, eu falei, será que é? Será que realmente é? Então, enquanto você não aprende a Bíblia, não se posiciona, não busca o entendimento verdadeiro da palavra de Deus, aquilo que te satisfaz, você fica voando nesses negócios aí de denominação. Por que são diferentes? Por que os batistas não têm aqueles ensinamentos e faz aquele culto? Mas depois, como nós temos até falado aqui, o que nos impede de realmente crer no Espírito Santo de maneira de expressar o nosso sentimento do Espírito Santo que nós temos, a nossa alegria interior que nós temos. Então, isso é a placa. Então, a placa, ela faz diferença na nossa vida, a placa, porque se essa placa, essa igreja é desse jeito, é do jeito da placa. Então, é isso que não dá para... Nós somos uma igreja de Cristo, Cristo é um só e tem a sua igreja. E a nossa conversão, o nosso relacionamento de fé, de arrependimento, de ingressar no corpo de Cristo, é pela graça de Deus. Então, aí a gente tira isso e passa por tudo esse bafafá que existe aí, a gente não realmente se perde. Não sei se... Placa é um negócio que parece que é do diabo, não é de Deus. Então, você tem hora que você parece coisa que Deus fez acontecer e
coisa que o diabo fez acontecer também. Agora, eu já pensei na Assembleia de Deus, por exemplo, que eles não têm nenhum estudo teológico, vai pegando pessoas que sabem falar um pouquinho, vai abrindo a igreja, colocando essas pessoas, só que são as pessoas que mais ganharam alma para Cristo em todo o Brasil. É o que tem maior número. Eles estão errados? Então, placa é um negócio complicado da gente entender. É o que eu acho. Eu acho que eu sou batista de tanto analisar todas as coisas e falar assim, não, eu ainda prefiro ficar aqui na Batista. Bom, vamos acrescentar carne na panela. Eu vejo a denominação como identidade. Como o quê? Identidade. Identidade. Certo? E houve um movimento, e há inclusive ainda tem uma certa forma, de que não é importante ter placa, de que isso está errado, que isso do diabo, que nem o pastor estava falando agora, né? Pega essa linha, essa vertente, né? Mas eu acho que a identidade, quem que eu sou, como eu sou, é importantíssimo. A Bíblia, ela é muito variada, não é uma única teologia que você encontra, por exemplo. Então, você assume uma forma de ler a Escritura, você assume uma forma interpretativa, e necessariamente você tem que se identificar com aquilo. Tá? Então, quando a gente vê surgimentos das denominações mais históricas, né, como os presbiterianos, né, os batistas, depois, posteriormente, 200 anos depois, os metodistas e por aí vai, né, você vê que são ênfases em teologia, principalmente, tá, e na leitura. Então, se identifica com aquilo. Então, para mim, a placa é importantíssima, no sentido de que me diz quem que eu sou, como eu sou. Então, quando diz batista, se refere, primeira coisa, evidentemente, o nome já diz, né, tem a ver com o batismo. A nossa forma é batismo por imersão de adultos conscientes, fim. E essa é a nossa grande divisão com os presbiterianos, por exemplo. Tá? E os presbiterianos vão te dizer que a forma administrativa é presbitério e que a democracia não se exerce de forma direta, senão de representativa. Então, e essa é a identidade deles, e tem que ser respeitada. E o perigo existe exatamente nessa identidade, que se transforma talvez mais importante que a identidade ulterior, que é a identidade em Cristo. Essa que é a tensão que existe, né? Às vezes sou mais batista que cristão. Esse é o perigo, né? Eu sou mais presbiteriano que cristão. Tá? Então, a terceira coisa que me parece que deveríamos abordar aí nessa pequena discussão é o que fazer com tudo isso. Porque a identidade é necessária, senão fica muito no abstrato. Tá? Então, a identidade é coisa concreta. Né? E é, sim, às vezes, apanhar de nossos irmãos pentecostais, como fizemos nos anos 70 e 80, né? De que vocês não têm o Espírito. Tá? E se manter firme e dizer, não é isso, não, muito pelo contrário, exatamente o contrário. Cremos que sem o Espírito não podemos ser cristãos, exatamente o contrário. Né? Então, como solucionar essa? Bom, isso não se soluciona, isso se convive e se conversa. Então, por exemplo, coisas que eu sinto falta, campanhas em conjunto, onde você junta a Assembleia Presbiteriana, Batista, Metodista e faz uma campanha de alguma coisa, não interessa o quê, tá? Principalmente me interessa mais a evangelística, tá? Essa é que mais me interessa. Mas tem outras, às vezes uma social, algum desastre que aconteceu, né? E vamos nos juntar. Vamos nos juntar para fazer o bem, né, alguma coisa. Mas a identidade é importantíssima. Quem sou eu? Sem demérito de quem que é você. E vamos orar juntos. Tá? Você é metodista. Ok, vamos orar juntos. Toda denominação tem contribuído historicamente para o crescimento do cristianismo. Esse costume, por exemplo, nosso, de reunir-nos às quartas-feiras, não é nosso. É de Wesley. Tá? É o metodismo que trouxe isso, justamente o método pelo qual o Espírito se manifesta. Né? Agora, o Luan levantou um ponto importantíssimo,
e o pastor já respondeu a questão com Paulo e Barnabé, tá? Ou seja, sempre existiu, e Paulo dizia, olha, seja por um motivo ou por outro, o evangelho está sendo pregado. Tá? Paulo fica com a melhor parte. Tá? Então, diz, o evangelho está sendo pregado. Tá? Lamentavelmente, nossa nação, o que nós vemos que é um evangelho fraco, um evangelho aguado, né? Não tem consistência nenhuma, inclusive entre nós batistas, que éramos conhecidos como povo da Bíblia, é um evangelho aguado. Tá? Se eu vou e pergunto, se eu realmente aperto o parafuso, eu sei que eu não posso, como pastor, por exemplo, apertar demais, porque é a míngua, tá? Porque não vai, porque não tem consistência. Pregações bíblicas, por exemplo, são esquecidas, estudos bíblicos de longo prazo são deixados de lado, tá? Tudo aquilo que era da nossa identidade, justamente. Tá? Então, aí que se perde um pouco a questão. Então, isso se convive, tá? Isso se reconhece como existência. E agora o exemplo, eu não posso me abstrair a partir do que o Luan colocou. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos no nosso meio é de Spurgeon. Spurgeon é calvinista, ou seja, era um dos batistas particulares, né? Mesmo que ele não se alinhava com eles, mas ele tinha linha própria, né? Spurgeon é um caso à parte. Mas um grupo começou a querer ir para o lado dos batistas gerais, ou seja, para os batistas arminianos. Tá? E começou a criar problema, caos dentro da própria igreja. Spurgeon chamou o conselho dele, né, do pequeno presbitério que ele tinha, tá? E o que eles fizeram? Vocês pensam diferente? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar vocês. Então, eles compraram o terreno, construíram o templo, tá? E ainda solventaram os pastores deles durante, não sei se um ano, uma coisa assim, depois do templo estar terminado. Então, eu acho assim, a atitude de Spurgeon um exemplo para o que fazer com esse tipo de coisas, né? Tipo, olha, não dá mais para conviver, vamos ter que estar separados, então, sabe o que? Vamos em paz. Você por aqui, eu por aqui, vamos em paz. Porque a existência humana tem esses limitadores. Então, isso aí se convive, se reconhece como identidade e reconhecemos a identidade do outro, o nosso irmão, com respeito, trazendo dignidade também e vendo se dá para fazer alguma coisa conjunto. Mas fazer uma pergunta. sim. Será que no céu nós vamos ser separados por denominações? Certamente não. Não, né? Então, isso aí eu acho que é tudo balela. Isso ficar discute por isso. Não gostou de uma coisinha na igreja, vai sair para abrir outra, que nem eu sou da metodista. E metodista do Brasil, e o Leane, não sei quanto metodista aqui, é para que isso? Se Jesus Cristo é um só, não é? Obrigada pela palavra. Bom, essa frase, então, de conceito inicial, já nos ajuda a problematizar, mas também entender. A igreja é chamada para preservar a verdade. Nós somos conclamados aí, nós somos chamados, nós somos legados numa tarefa. Precisamos preservar a verdade. E nós vemos isso, por exemplo, quando Paulo envia a carta aqui a Timóteo, ele se preocupa com o proceder e com o crer. Ambas as coisas, o proceder e o crer da igreja. Então, 1 Timóteo 3,15, alguém pode ler 1 Timóteo 3,15? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nós precisamos saber como proceder e precisamos saber como crer. Também exorta o seu filho na fé, Timóteo, a cuidar de si mesmo, mas também da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Alguém pode ler? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo
cuidar de si, cuidar da doutrina. Então, sempre essas realidades são inseparáveis. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós precisamos cuidar da igreja. Nós precisamos cuidar do que professamos, precisamos cuidar do que fazemos. Então, pacto e confissão servem para expressar. Então, é uma expressão de forma estudada e redigida, ou seja, nossa forma mais dedicada possível e escrita com cuidado de como nós nos comprometemos a viver e a crer. Então, é uma forma que nós nos comprometemos a viver e a crer. Então, a igreja que é gerada, é transformada pelo Evangelho, também é chamada para preservar a mensagem e preservar o povo do Evangelho. Nós precisamos cuidar para preservar a mensagem do Evangelho e preservar o povo do Evangelho. São incumbências nossas. Sendo assim, se nós temos essa responsabilidade de cuidar da mensagem que nós dizemos e cuidar do povo preservando a verdade, temos uma forte aliada aqui para cuidar de tudo isso, que é essa redação cuidadosa de confissões, para todos nós sabermos, então, o que une a nós, mas também pactos para nos comprometermos mutuamente uns com os outros no nosso proceder também. Então, o nosso crer e o nosso proceder sendo cuidadosamente redigidos para a unidade. Então, para a união na igreja. Rejeitar confissões, rejeitar credos, rejeitar pactos, tem um probleminha aí. Então, tem uma frase típica que alguns rejeitam essas necessidades de confissões, afirmando o seguinte, abre aspas, nenhum credo, exceto Cristo, nenhum livro, exceto a Bíblia. Sabemos que Cristo nos une, a Bíblia nos une. Então, quem rejeita Cristo ou rejeita a Bíblia, automaticamente está desunido de nós, isso sabemos. Só que a ideia de sintetizar as verdades bíblicas, que é a ideia da confissão, que é a ideia do credo, ela inclusive é bíblica. Inclusive a Bíblia tem algumas sínteses dela mesma. Então nós temos 2 exemplos aqui bem claros. 1 Timóteo 3,16. Alguém pode ler? 1 Timóteo 3,16. Percebem esse formato chamado de mistério da piedade aí? É um formato credal. É uma formulação credal bíblica. Como assim? O Paulo está sintetizando verdades bíblicas de uma forma de um credo, de uma forma de sintetizar, ou seja, de resumir informações grandiosas bíblicas em algumas frases que expressam exaustivamente toda a verdade bíblica. Não, mas é justamente a ideia de resumir para se crer. Então, essa ideia já é bíblica. Paulo também faz isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4. O que é o Evangelho? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Alguém leia, por favor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele está aí, em uma forma, condensando o que é o Evangelho. Na vida, morte, ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, segundo as Escrituras. Então, ele está aqui também numa formulação credal fazendo isso.
Isso é compatível, então, com as Escrituras. Nós realizarmos formulações em frases daquilo que cremos, para simplificarmos uma confissão coletiva. Isso também é harmônico com a história da igreja. A história da igreja inteira também permeou credos e confissões e pactos. Se nós hoje não falamos nada disso prestou, estamos falando, nós somos superiores ao resto da história da igreja cristã. Então, nós temos, por exemplo, uma premissa muito importante para nós e que nós vamos trabalhar na conferência no finalzinho de outubro, início de novembro, que é o sola escritura, ou somente as escrituras. Só que nós entendemos que o sola escritura afirma que as escrituras, a palavra de Deus, é a autoridade suprema, mas não a única. Olha isso, é a autoridade suprema, mas não a única. Nós já falamos disso aqui. Nós temos outras autoridades submissas às Escrituras. Submissas, abaixo da Escritura. Então, porque todos creem em algo e foram influenciados por alguém. A questão é se seremos transparentes em afirmar o que cremos e em qual direção, qual tradição, nos encontramos. Então, existem riscos em criar denominações? Sim. Existem perigos em defender confissões? Sim. Então, nós precisamos estar muito alertas quanto a esses perigos, esses riscos. Primeiro perigo, confessionalismo morto. Então, basicamente, é só eu confessar isso, eu decoro, eu não entendo, eu professo isso e simplesmente vivo uma tradição, um tradicionalismo. Confessionalismo morto. Existe. E é o maior medo. Quer ver isso? É tão ruim que qualquer coisa que, às vezes, nos aproxima de um confessionalismo morto, muita gente treme. Isso é até bom. Só que precisa ter cuidado. Vou dar um exemplo simples. Lembra que domingo passado, à noite, em algumas direções, a gente lê partes de confissões e credos, certo? Lemos o credo apostólico. Tem gente que estranha. Não tem? Eu me sou um. Já é, sei lá, a terceira, quarta vez que nós lemos o credo. Terceira, eu chutaria aqui, uma terceira vez que nós lemos o credo, unanimemente aqui. Tem gente, sei lá, já foi católico, tem essa tradição, ou conhece, e aí já fala assim, olha, estamos virando católico. Tá? Estou na igreja católica. Mudou ali no pacto, em vez de igreja católica, igreja universal, na tradução aí. Mas, é um erro. É um erro citar o credo apostólico? Isso precisa ser bem claro, tá, gente? É um erro? Todo mundo fala um erro. Estranho, talvez estranhe. O pessoal estranha. Pode ser que estranha. Então, vou falar. Só que é extremamente importante. Vou citar. É extremamente importante. Eu não estranhei agora. Domingo, né? Mas a primeira vez, porque já foi citada aí umas 3 vezes ou 4, sei lá. No início, eu fiquei pensando, que credo, porque eu aprendi esse credo, eu sei decora e salteado isso aí na Igreja Católica. Sei. Sabe mesmo? Sei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, subiu ao céu e está sentado. Mais ou menos aí. Não, tem católico, sabia isso, é a mesma coisa da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, sei tudo. Só que católico, geralmente, não estou falando todos, tá? Mas a maioria que vocês conhecem,
É porque realmente isso é a vida deles ou é um confessionalismo morto? Não, aprendi e certo, tinha que decorar. Decoreba. Confessionalismo. Esse é o nosso medo, tá? Geralmente. Perguntar. E é um Por isso perigo. que a gente estranha, porque se perguntasse, eu sabia que isso era da Igreja Católica. Então veio, agora eu estou entendendo que é da Bíblia, não da Igreja Católica. Então, mas vamos pensar no credo aqui. Vocês creem no credo apostólico? Essa é a primeira pergunta. Vocês creem? Amém. É uma das melhores formas de a gente definir heresias, o credo apostólico. Então, não tem erros teológicos, tem gente que erra, tá? A gente errou, várias vezes a gente pensou coisa errada, entendeu errado coisas da Bíblia, mas quando a gente ataca essas doutrinas do credo apostólico, é mais fácil, opa, isso aí já não é um erro, heresia. Então, o credo é importante na história da igreja. Uma das matérias mais lindas a nível de estudo teológico é justamente a história da teologia cristã. Tá? E tem um livro que é o que eu uso quando eu vou lecionar sobre isso, de Roger Olson, justamente se chama História da Teologia Cristã. E justamente traz muito sobre como que chegamos aos diferentes credos. Os credos, as confissões, né, são muito importantes em tempos de crise da igreja. Agora, voltando um pouquinho atrás, nos dois textos que você mencionou, tá, que foram fantásticos, eu acrescentaria o de Filipenses e o de Colossenses. Quando Paulo traz, né, haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não teve como coisa que se segurar, senão que, e aí vai, se esvaziou a si mesmo. Para mim, esses dois, o de Filipenses e Colossenses, ele está recolhendo o que era os cânticos da igreja. E quando tu estavas falando dessa questão desses dois textos e da condensação da fé bíblica, que, claro, não é exaustiva, me fez pensar no que nós cantamos. Que às vezes cantamos porque é bonita a música, mas não porque seja certa a letra. Não? Então, nós temos microconfissões de fé, que são os cânticos. E nós temos nossa forma de ensinar para as crianças o que nós acreditamos, que são justamente os cânticos. E erramos ao pensar que são somente cânticos, assim como erramos ao pensar que o credo apostólico não vale nada porque simboliza catolicismo, quando esquecemos a contribuição tremenda que nós temos justamente de toda a Igreja Católica desde o ano 300 e alguma coisa, bota aí, tá, até o ano mais ou menos 900, 1000, né? Os 5 concílios ecumênicos, tá, nos definem como cristãos. Se você quer saber hoje o que é ser cristão, você tem que concordar com os 5 concílios ecumênicos. E aí vem aquelas microdenominações que, não, eu não creio nada, né? E você diz, você crê na Trindade? Claro que sim. Ué, a Trindade não está assim na Bíblia, você tem que cavucar, é uma definição pós-bíblica. Então, essa questão do que cantamos são microexpressões de fé que, para mim, são extremamente importantes. Tá? Os hinos, me parece que tinham um peso maior, eram letras mais pensadas, mais pesadas, teologicamente um pouco mais... como é que se diz? Profundas, densas. Profundas, densas, mas tinham um objetivo maior, almejavam outras coisas. Às vezes erravam feio também, tá? Não porque sejam mais densas serão melhores, mas às vezes erravam feio também. Mas pelo menos havia essa intenção. Hoje não. A grande maioria, a vasta maioria, é porque a música é bonitinha, porque eu me sinto bem. Eu sinto... um arrepio nas costas. Cara, isso não tem nada a ver com Deus. Me assusta, sabe? Me assusta, às vezes, a definição de como somos cristãos hoje. Né? E uma das coisas que eu gosto aqui na terceira é justamente essa visão de colocar a Bíblia, de revisar constantemente o rumo, constantemente estar revisando o rumo. Isso não se pode perder, nem agora, nem daqui a 20 anos pode se perder. Revisar constantemente o rumo. Sim. Então, só fechando que eu gosto muito desse assunto também, é importante cuidarmos das letras das músicas, de quanto elas representam realmente o credo da igreja.
Então, representam uma confissão teológica das Escrituras, resumida. Essa é a canção nossa. Então, é muito interessante quando nós vemos canções tão simples que representam apenas o que eu estou sentindo agora. E isso, não sendo alicerçado em uma confissão teológica, vai ser tão pontual, vai ser tão pueril, sabe? Passou um vento, a música não faz sentido. Então, enquanto músicas carregadas de teologia mostram muito mais o que nós sentimos sempre. Então, assim, é muito importante a música. Eu lembro, estávamos comentando com o pastor Ciro sobre a música que foi ensinada recentemente, do Salmo 63, que começa já falando sobre... Já nem lembro. Quanto a... Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Vem do Salmo, a música, e essa frase já assim, acompanha-nos de uma forma maravilhosa. Só essa parte já é mais incrível que várias canções que eu já cantei na vida. O deserto do coração é saciado somente por esse Deus. Então, assim, nossas canções precisam exibir, sim, o que cremos de forma profunda nas Escrituras. Então, falando do credo, voltando para o credo, por exemplo, o credo apostólico, nós precisamos crer nisso. Esse é o ponto. Preciso decorar. Não necessariamente decorar. Não pode ser um confessionalismo morto ou um decoreba. Não pode. Mas nós podemos não crer nisso? Não. Se eu tiver aquela clareza de que as Escrituras apresentam aqueles tópicos, isso é importante. Também é importante. Então, são coisas que auxiliam, são ferramentas. Só que todas elas, em nível de autoridade, abaixo das Escrituras. Abaixo das Escrituras. Temos uma fonte acima de todas as outras, soberana e suprema aí, as Escrituras. Então, além disso, é qualquer outra coisa que se coloque em pé de igualdade com as Escrituras. Então, nós temos outra coisa aqui, mas aí nós começamos a elevar a estima disso a tal ponto que isso é a Bíblia. Aí é um problema. Aí é um problema também. Quando a confissão se torna tão importante quanto a Bíblia. Tem alguns lugares que acontece. É uma crítica recorrente aos adventistas, por exemplo. Colocar os escritos de Ellen White, a profetisa deles, tão importante quanto. Aí foi até... são questionados em debates. Eu já vi a igreja obriga para batizar, concordar com os escritos de Ellen White? Aí falou, sim. Pronto, então está em pé de igualdade. É em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do aceite dos escritos da profetisa Ellen White. Então, assim, são todas? Não, são todos adventistas? Não vamos colocar todos assim, mas é um problema dos adventistas. Colocar em pé de igualdade, é um risco de muitos deles. Então, nesse sentido, nós não podemos cair no mesmo erro. Nossas confissões, a declaração doutrinária batista, a confissão de fé de 1689, o credo apostólico, qualquer coisa, o estatuto da igreja, nada disso. Os pastores, os líderes nossos, ninguém está em pé de igualdade com a autoridade das Escrituras. Nenhum deles. Então, só que o problema é quando nós ainda deixamos isso nos dividir ao ponto de não nos unirmos em Cristo. Aí sim, é o que foi falado aqui e que todos têm concordado. Eu acho uma boa visão da igreja. Nós não podemos nos separar como batistas e colocar a placa como uma separação. Aí a placa vira do diabo mesmo. Aí nós precisamos entender, no céu não vai ter essa separação. Aí nós precisamos entender mais reino. Se nós estamos fazendo a placa nos separar de outros cristãos, ou pior, o caminho da seita, né? Achar que só batista é salvo. Esse é aí já, ponto, você já é seita. Citando claramente, a pessoa que leu o Rastro de Sangue, JJ, pezinho de seita batista.
O Batista veio de Jesus, o resto é falsa denominação desde o início. Existe essa visão batista. Ela é protagonista, tá? No meio batista. E é um grande problema de batistas. É um grande problema de batistas. Nem lembro disso. Não perde nada, tá? Não perde muita coisa se não lembrar disso. Então, por isso que nós precisamos entender isso. Mas entender para que isso venha nos trazer benefícios, mas não cairmos nesses malefícios, tá? Então, esse é o principal. Presbiterianos são irmãos, assembleianos são irmãos, cristãos de outras denominações, às vezes a própria igreja não é saudável, ele pode ser um irmão, ele precisa ser alertado quanto aos erros da denominação. Então, não pode nos separar e nos fazer exclusivistas, de forma alguma. Mas tem benefícios. A denominação tem benefícios, a confissão, criar uma confissão, tem benefícios. Alguns benefícios, vamos lá. Primeiro benefício, tradição. Tradição. Então, confissões, usar confissões aí, inserem as igrejas historicamente em contato com outras igrejas. Outras igrejas, é interessante isso, outras igrejas ao nosso redor hoje em dia, outras igrejas que, na linha do tempo, inclusive, antes de nós. Afinal, a nossa fé é transgeracional, atravessa gerações, e não começou conosco. Dando um senso aí de continuidade, de avanço fiel, através das gerações. Então, isso é importante. Aqui é citado, devemos ter cuidado com um termo criado aí por C.S. Lewis, de esnobismo cronológico. Num livro de autobiografia dele, ele escreveu esse termo, esnobismo cronológico. Que seria o quê? Tudo antes de nós está errado. Porque a história está avançando. Cada vez que a história avança, parece meio que a dialética do idealismo alemão. Cada vez que a história avança, está melhorando, as pessoas estão entendendo mais, então o evangelho está sendo mais entendido nesse sentido, as igrejas estão melhores, então isso aplicando aqui, esse esnobismo cronológico, ou seja, hoje nós temos muito mais consciência que a igreja de 1600, 1700, 1800. Hoje nós temos a melhor fé, eles tiveram fé pior que a nossa. Isso é esnobismo cronológico aqui que ele coloca, ou seja, você se achar pelos tempos de hoje, achando que são mais avançados. Então, as ideias, a teologia não é necessariamente melhor por ser nova. Na verdade, se for muito nova, tende a ser, na verdade, pior, né? Tende a ser. Também não vamos ser o inverso disso, mas riscos. E é interessante esse posicionamento tradicional. Tanto que trouxe uma visitante aqui de uma igreja dessas de denominação diferente da nossa. E o David perguntou para ela, eu lembro exatamente da pergunta, de onde veio a sua denominação? De onde veio a sua igreja? Qual a história da sua igreja? Não sei se o David mesmo lembra. Ele nem lembra. Eu fiquei interessante a pergunta, porque é uma abordagem legal também, porque ela ficou pensando, e é uma menina aplicada também a aprender, e ficou pensando, peraí, minha igreja surgiu de onde? Essa igreja aqui surgiu de onde? Se eu não sei de onde surgiu, e se começou na ideia de um cara? E se começou recentemente, alguém inventou? Tem seus riscos, já tem automaticamente seus riscos por não ter tradição. Então, a confissão nos coloca, nos posiciona tradicionalmente, historicamente. Então, nisso é importante. Então, não podemos odiar a ideia de uma continuidade ou de uma tradicionalidade em si. Nós não odiamos a tradição, mas as Escrituras estão acima. As Escrituras são única fonte inerrante aí de regras de fé e prática. Outro benefício, se tornam balizadores, confissões e credos
históricos oferecem balizas protetoras para a leitura e interpretação da Bíblia. Isso aí foi o que o Esteban disse, ou seja, facilita todos nós termos um caminho parecido para lermos a Bíblia. E reconhecendo que não é o único. Não é o único. A Igreja Batista tem um único jeito de ler a Bíblia, correto? Nós não podemos falar isso. Nós temos um modo de ler a Bíblia e nós entendemos e nós cremos que é o mais acertado. Mas os outros têm outros e a gente, conhecendo, até a gente pisa mais firme em solos de comunhão. É interessante igrejas que se isolam porque pastores têm medo da comunhão, medo da pessoa falar, eu gostei da sua visão e sair da igreja. Ou então a pessoa não está firme no que crê, não conhece o que crê. Ela pode conhecer, sim. Deve entender, e entender mais vai gerar pontos de comunhão com outras igrejas e certeza e segurança naquilo que você pode ter comunhão. Então, balizas protetoras para leitura e interpretação bíblica, protegendo futuras gerações contra heresias já enfrentadas pela igreja, ajudando aí a combater heresias. Mais benefícios de uma confissão, depois que Luan pediu um café? Não pode? Claro, claro, aqui é para isso. Não se sintam acanhados. Não, eu estava pensando no que você disse agora, né? Que não existe uma unidade, toda leitura e entendimento da Bíblia entre os batistas, né? Até mesmo dentro da igreja local aqui, pode ter gente que seja milenista, pré-milenista, claro. Enfim, né? Mas tem alguns pontos que não dá para discordar. Teve alguns anos atrás, quando eu era da Prudentina, havia vindo um casal para a igreja que eles eram presbiterianos. E eram pessoas, um casal assim novo, né? Só que muito culto, pessoal muito culto, assim, não era ignorante. E o casal ficou ali por alguns meses e eles defendiam uma igreja presbiteriana, uma visão presbiteriana, embora estavam numa igreja batista. E esse casal teve um filho e eles pediram para o pastor da época para batizar a criança. E que causou uma certa constrangimento na igreja, porque não eram pessoas ignorantes. Eu até me questionei qual a intenção disso, né? Porque se fosse leigo, desconhecido, não tivesse atentado a isso, mas pessoas cultas querendo que numa igreja batista se batizasse um recém-nascido, então, assim, embora a gente tenha as limitações de unidade em alguns pontos, eu acredito que seja importante, quando você está numa igreja local, você está bastante alinhado com as crenças, com o credo, né, a confissão da igreja local. Sim. Então, isso também, nos mostrando aí o próximo ponto, há uma ótima questão de honestidade. Honestidade. Então, é outro benefício. Então, as confissões trazem uma afirmação pública e distintiva da fé de uma igreja, que pode ser conhecida e analisada por outras igrejas e candidatos à membresia. Então, a igreja deixa claro, olha, aqui a gente crê nisso e nisso e nisso. Ah, isso é para separar das demais? Distinguir, mas não separar. No sentido de, nós cremos assim, então se você vem para cá, entenda que nós cremos assim. E ajuda a pessoa, ajuda todas as igrejas a se relacionarem. Então, é firmeza para relações aqui. É importante. Então, a igreja não ser um secreto assim, olha, não sabemos, primeiro você se batiza, depois a gente fala o que a gente crê. Aí, depois, eu sou membro, agora você vai saber que a gente faz isso, a gente crê nisso. Eu não sabia, sou membro disso agora. Então, isso é absurdo, não pode acontecer de jeito nenhum. Outro benefício, aí está o ponto, unidade. Confissões são uma maneira de promover a unidade da fé das igrejas em torno da doutrina, tanto interna de seus membros, quanto externa em colaboração entre congregações. Então, fica mais claro, a gente vai poder fazer um evento X com tal igreja? Opa, eu sei o que eles creem, eu sei o que eu creio. Então, fica mais fácil ter segurança
Então, os dois, honestamente, podem saber o que podem fazer juntos. Então, tem coisas que não podem. Eu vou dar um exemplo um pouco simples aí. Nossa igreja tem uma fé aqui bem clara e cada vez mais transparente, em divergência em pontos secundários com outras igrejas batistas da região. Vamos fazer uma conferência. Nós fomos imediatamente convidar igrejas que sabem, que conhecem e que têm segurança nessa comunhão. Por quê? Sabemos que tem igrejas que não gostam desse... Nós não vamos, nessa conferência, chegar lá e convidar. Parece ironia, parece provocação. Não queremos. Vai ter coisas que nós poderemos fazer juntos, felizes e sem problemas. Essa a gente sabe que não vai dar. Que a gente não quer ficar arranjando problemas para outras igrejas que a gente sabe que pensam diferente. Então, isso daqui é ponto forte de relacionamento, não ponto fraco. De a gente confessar, eles entenderem, eles confessarem, nós entendermos e nós mantermos comunhão naquilo que nos une. E são muito maiores as coisas que nos unem do que as que nos separam. Muito mais. Aí, pastor, é que entra uma fraqueza que nós não deveríamos de ter, mas que temos, que é justamente a fraqueza identitária. Né? Tipo, eu sou qualquer coisa, não interessa o quê. Tá? E o outro é outra coisa. Por que não posso ouvir o outro? Tanto medo tenho do que me vai fazer? Assim, nós podemos ouvir. Não. Assim, não é nossa terceira. Tá, não é nossa entendi. terceira. Nós, em geral, tipo, é uma fraqueza, assumindo a nossa identidade como denominação, porque isso que o irmão acaba de falar é terrível, é triste, tá? Porque o medo, embaixo desse medo, está uma insegurança identitária tremenda. Aquele que é arminiano, que seja convicto. Exato. E fim da história, está tudo certo. Vamos sentar, tomar um café junto, orar junto pela obra, orar pela conversão das pessoas, etc. O como que a soteriologia, a gente pode deixar de lado, não tem problema nenhum. Então vamos trazer para nós, porque assim, aí é verdade, a gente sabe alguns motivos aí por lideranças, a gente sabe. Mas e nós, sei lá, somos convidados para um evento assembleiano? Então, aí se aplica, assim, grandiosamente a mesma ideia. Sim. E vamos, porque se fomos convidados sabendo que nós pensamos diferente, está ótimo, eu acho que está certo. Tá? Estamos convidando um outro que pensa diferente e que achamos que juntos podemos contribuir. Glória a Deus. Então, mas é uma fraqueza que não é da região, não é do país. Eu vejo isso estendido. Isso é uma coisa do ser humano. Tá? Agora... E evita obras maiores. Evita, e aí sim que está naquilo que o pastor dizia, ao respeito de que é uma questão do diabo. Agora, deixa eu pegar o exemplo do Luan, o exemplo contrário. O Gabriel nasceu enquanto a gente estava sendo cuidado pela presbiteriana. Não necessariamente vocês têm que saber desses detalhes, mas bom, vamos lá. O Gabriel nasce antes da gente se casar. E eu cheguei para o pastor, e ele sabia, nós conhecemos desde que estava. Ele chegou um ano antes que eu na região, ele chegou em 94, eu cheguei em 95. E isso estava acontecendo em 2007. Então, muitos anos. Ele é presbiteriano, ele achava que eu era calvinista, para ele eu tinha que somente fazer a validação de um ano num seminário aqui em Paraná e ser pastor presbiteriano. Tá? Eu falei, pastor, eu não sou calvinista. Mas você concorda com quase tudo? Digo, concordo, mas eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Tá. Mas quando nasceu o Gabriel, eu falei, pastor, o senhor poderia apresentar ele na igreja? Porque eles batizam. Aí, né? ó, o invertido aí. Aí é invertida, né?
Ele estava só descontando, você não sabe, estava descontando. Eu estou descontando. Na tenda independente, né? E o pastor falou, claro que sim, eu posso. E aí deu lugar a ele, no culto matutino, ele explicar o que ele iria fazer. Diz, esse seria o momento em que nós estaríamos batizando esta criança, mas esta criança é filha de um pastor batista. Diz, nós vamos respeitar a crença dele, a fé dele, e nós vamos apresentar ele para a comunidade. O que é isso? Aí deu lugar a ele explicar tudo, vestiu a minha camiseta, explicou, tal, apresentou Gabriel, orou por ele, orou por nós, né? A Fernanda e eu estávamos lá juntinhos, tá? Num sinal de afeto, de carinho, de cuidado. Claro que o inverso nós nunca poderíamos fazer, e eles não entendem por que nós não poderíamos batizar a criança. E aí entra numa grande discussão, tá, de porquê, tá? Mas eu cedi o ponto que poderíamos batizar por aspersão alguém que não pode ser submersa, né, na água, né? Alguém que está acamado, por exemplo, tá? Mas eu senti assim um grande acolhimento. Por isso que eu te digo que os calvinistas que eu conheço, tá, que são graciosos, eu não conheço um batista ainda, tá? Porque o meu pastor nesse momento batista era calvinista, legalista ao máximo, tá? Uma pessoa completamente dura, rígida, sem graça nenhuma, tá? Para nada. Mas este outro, com este eu aprendi muito. Isso que impediu que eu me enrijecesse, que eu generalizasse, que eu dissesse, são todos. Não. Há graça, existe bondade, existe carinho, respeitando a identidade do outro. Eu fui respeitado na minha identidade e eu devolvi respeitando na identidade deles. Então, quando eu fui ensinar Romanos, a visão foi calvinista, de ponta a ponta, e está tudo certo, sem problemas, né? Mas é só para contrabalancear o relato lá. Então, nós temos esses benefícios. Vamos parar por aqui, tem mais ainda a serem comentados. Não, pode falar, eu só não vou continuar depois. Eu só lembrei dessa questão de comunhão, porque Dave e eu fomos convidados a um encontro numa igreja assembleia por colegas, e estivemos lá, e houveram muitas coisas divergentes em termos do tema, e eram muitas coisas abstratas. Enfim, não entrando muito em detalhes, mas eu acho que a gente não pode deixar tudo de uma maneira subjetiva. Você escolhe o que mais te agrada e aí você acredita. Você escolhe o que mais te faz bem e aí você acredita. Eu acredito que não é esse o ponto. Existem coisas primárias e existem coisas secundárias. O primário não tem como você dizer que o outro é cristão se ele não crê que a salvação é somente em Cristo Jesus, se ele crê que a salvação é por meio de outro. Não tem como você dizer que que pode ter comunhão com alguém que não crê na Trindade, que não crê na salvação. Então, existem pontos primários e existem pontos secundários. E em pontos secundários, quais são esses? Pontos que não são especificamente relacionados à salvação, mas pontos de o fim dos tempos, como o Luan mencionou, tem amilenistas, pré-milenistas, enfim, pontos secundários, como até mesmo a visão do batismo, enfim. Mas existem pontos primários e existem pontos secundários, pontos em que a Bíblia é clara, explícita. A Bíblia é a autoridade, não tem como você dizer, a Bíblia fala isso, mas eu me sinto melhor crendo nisso. Não existe isso. Não é o que você sente que é mais agradável para você. A Bíblia, como autoridade, ela fala que essa é a verdade. Não tem salvação em nenhum outro nome senão em Cristo. Então, não tem como você dizer, mas eu creio em Buda, porque eu me sinto melhor assim. Não faz o menor sentido. Sim. Então, por isso a importância de defendermos credos, defendermos aquilo que une, que deixa claro, e, nesse sentido, termos a segurança dentro da crença fiel da igreja para a comunhão, para a unidade aqui dentro, mas também para a comunhão com os de fora. Vamos, então, encerrar, prosseguimos nesse mesmo tema na próxima aula, se Deus permitir. Sim? Eu sou mais da opinião da Laura. E
Por mais que foi considerado, eu entendo essa questão de você ter essa comunhão com as igrejas, eu particularmente não sou muito favorável a isso, não. Eu já tive experiência e a gente faz mais mal para eles estando lá, indo numa igreja, do que bem para eles. Eu já fui convidado à igreja, fui numa igreja pentecostal, estava lá, me chamaram para o púlpito, para sentar lá, porque é o costume deles, né, mostrar as pessoas lá na frente. E ali daí começou o culto e eles falavam línguas e aquela gritaria perto de mim. E eu estava quieto lá, porque eu não sou batista, sempre fui assim. E eles ficavam assim, quase que eles vinham para cima de mim, parece que me chacoalhar para... Vai, funciona. Vamos ligar alguma coisa aqui para ver se... Então, a gente faz mal. Eu acho que batista tem que ficar na batista. Batista é batista, tem que ficar na batista. Se quiser ir um dia, você tem que saber que você vai ficar ali, ou você faz uma palhaçada junto com ele lá, imitando, porque o que eles fazem, não estou falando que eles fazem palhaçada, mas você fazer junto com eles. Eles estão adorando a Deus e você está imitando, o que vai ser mal para você. Se você não faz, vai ser mal para ele. Então, batista tem que ficar na batista e assembleia lá na assembleia, outro lá na tua igreja, porque senão, eu acho que esse negócio, vamos comunhão, vamos participar junto. No corpo de Cristo, nós estamos em comunhão, mas na igreja, na placa, cada um na sua. É assim que eu penso. Porque senão nós fazemos mal um para o outro. A Laura quer a réplica, né? Não. Na verdade, vamos lá. Nesse ponto, e essa é a importância que nós estamos falando da denominação, essa é a importância. Porque, assim, denominação nesse sentido, a gente está usando denominação, mas estou falando de confissão. É importante justamente para juntar os parecidos, definir a identidade e eles terem aquela segurança de proximidade da confissão primária e até secundária, terciária. Então, eles vão ser semelhantes e vão ter segurança nisso. Agora, não aceitar o que não é semelhante numa coisa secundária, terciária, quaternária, é problemático. Aí, se a igreja me convidaram para ir lá e não aceitar a diferença, a igreja tem um problema. Eu chegar em outra igreja qualquer e ver que um ponto primário está sendo atacado, é um problema. Eu vou entender que aquilo lá não é cristianismo. Então, da mesma forma, se isso acontecer aqui nessa igreja, eu vou entender que aquela pregação não é cristã. Então, não importa qual o lugar. Agora, o lugar de membresia, é óbvio que é muito saudável que seja de alguém, de parecidos em confissão. Agora, comunhão pode haver externa, como foi falado, porque a placa afasta, porque os céus nós estaremos todos juntos, mas lá ninguém vai pensar diferente, graças a Deus. Então, assim, nós vamos ter que lidar com essas diferenças de uma forma saudável. Se vai ser ruim, não é obrigado também a ir, essa é a questão. Não é obrigado a ir, mas se você tem segurança e vai ter um momento propício à comunhão, ok. É que nem para citar bem claramente isso, é Hernandes Dias Lopes, que ele visita igrejas pentecostais e algumas até neopentecostais, segundo ele mesmo, em que ele pôde pregar e testemunhar da palavra, não teve não ofereceu da mesma forma os gestos, as coisas que eles fazem, mas teve comunhão. A grande questão é que chegou lugares que ele falou lá, já foi bem complicado, porque eles nem ligavam para a palavra e deixaram, 5 minutos. Me chamaram para palestrar e deixaram 5 minutos. Então, assim, sei que tem problemas em alguns outros lugares, seja a igreja batista, seja a igreja não batista, mas a confissão deve nos dar segurança e uniformidade, basicamente isso. Laura ia falar algo? Não? Esteban? Só ao que eu me referia era ações concretas.
ações concretas, tá? O que eu me referia a ações concretas, porque eu acho que a união transdenominacional, o ecumenismo evangélico, É complicado. Não, ele não tem como, porque uma vez que você assume uma identidade e é distinta da outra, a melhor coisa que você tem que fazer é manter-se na sua identidade. Tá? Tem outras coisas, mas depois eu te falo em particular. Mas a única coisa que eu me referia era pontualmente, por exemplo, campanhas evangelísticas, ajudar em alguma situação de catástrofe, coisas muito pontuais. Reuniões de oração, quando é, por exemplo, entre os pastores, vamos orar juntos pela cidade, ok. Agora, muito mais do que isso, eu estou com o pastor Ciro. Sim. Então, gera a ideia aí do cuidado e de uma proximidade. É importante. Então, é importante nós termos segurança na nossa denominação. Vamos nos colocar de pé? Continuaremos o assunto semana que vem, se Deus permitir. Vamos orar.